Oi, Gabi, tudo Oi, bem? Boa noite. boa noite. Ai, primeiro, muito obrigada por você aceitar fazer essa live aqui comigo, para poder falar do Rio de Janeiro. Eu estava super ansiosa, Imagina. falei, ai, quero muito, porque eu acho um projeto super bacana que você faz. Assim, eu te conheço pelo Instagram, e adoro, assim, seu projeto que você tem, o trabalho que você faz no Rio. Parabéns e muito feliz de você poder compartilhar essas informações aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite. Tá. Obrigada para a galera que está assistindo aí a gente hoje e vamos falar de Rio de Janeiro. Vamos. Bom, se você quiser se apresentar um pouquinho, Gabi, para o pessoal que está aqui, que de repente não te conhece, para saber que trabalho você faz. Bom, eu sou do Rio de Janeiro também, mas confesso que eu também preciso um pouco dessa tua aula para saber, né, conhecer um pouco mais do Rio de Janeiro, que a gente só escuta falar. Praia de Copacabana, Corcovado, Pão de Açúcar, e o Rio é muito mais que isso, né? Então Com conta assim um pouquinho do certeza. seu projeto, o que que você faz para a gente te conhecer um pouco melhor. Vamos lá. Bom, meu nome é Gabriela Palma, como vocês estão vendo aí, mas vocês podem me chamar de Gabi. Só minha mãe me chama de Gabriela e é sempre quando eu faço alguma coisa meio errada. Então, É. Gabi para todo mundo aqui, tá? Eu ingressei nesse mercado do turismo tem 5 anos, em 2015. Uhum. Eu venho de consultoria empresarial, mas aí eu saí Hum. dessa vida do salto alto e eu mudei para o tênis, que é muito mais legal, por sinal. É E aí divertido. muito melhor. E aí eu fiz um curso no Senac de guia de turismo, um curso técnico. E dentro desse curso surgiu a ideia da Sou Mais Carioca. A Sou Mais Carioca foi idealizada por mim, mas abraçada por outras pessoas que eram da minha turma também. E a gente Uhum. começou a fazer alguns roteiros pela cidade com o auxílio de guias que já eram credenciados, né, para a gente não exercer atividade de forma ilegal. A gente teve essa Uhum. preocupação. E depois que a gente se formou, a gente de fato colocou o projeto na rua. Hoje não é mais um projeto, hoje é uma empresa, ela é uma sociedade limitada, tem 3 sócias, eu sou uma das sócias, e tem mais outras 2 mulheres também. Então é uma empresa que a gente fala que a gente é menina, né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas o Sou Mais Carioca. Não, não é o Sou Mais Carioca, é a Sou Mais Carioca, nós somos meninas. Somos muito cariocas, né? Exatamente. E, e na empresa o que vocês fazem exatamente? Vocês fazem tour pelo Rio de Janeiro? Vocês oferecem tour para o pessoal do Rio, para o pessoal de fora? Que tipo de tour vocês oferecem ali? Isso, então, a Ação Mais Carioca, eu falo que ela nasceu para o morador, né, da cidade, para o carioca em si, mas ela ganhou outros espaços também. Por que ela nasceu para o carioca? Porque a gente percebeu que a maioria das pessoas elas não conheciam sequer um terço da cidade. Né? Isso acontece Eu me normalmente. incluo. Isso E olha acontece que eu estudei normalmente. turismo. Eu estudei turismo Exatamente. no Rio. Isso acontece, mas isso é normal quando você mora numa cidade que é tida como turística, né? Isso acontece. Então, as pessoas, desde criança, a gente não é condicionado, não é motivado a conhecer o nosso espaço aqui de dentro, mas é muito convidado a conhecer o espaço do outro. Então, desde criança, a gente quer ir para Disney, a gente quer ir para os Estados Unidos, a gente quer ir para a É Europa, a verdade. gente quer ir para a Austrália, a gente quer ir ver outras coisas. Mas nunca a gente é convidado a conhecer o nosso próprio espaço. E foi isso que a Sou Mais Carioca trouxe. Né? A gente começou a colocar esses espaços que não estão muito em evidência dentro desse mapa turístico da cidade. Então a gente começou a trazer bairros do subúrbio, a gente começou a falar mais de centro do Rio, mas com uma narrativa um pouco mais diferente. A gente começa a levar as pessoas para outras partes do centro do Rio, como a região da Gamboa, ali da Pequena África, e a gente foi construindo narrativas diferentes para que essas pessoas pudessem se identificar com aqueles espaços e criarem um vínculo de afeto. Porque às vezes as pessoas têm vergonha do lugar que elas moram, porque não conhecem a história, porque não se identificam com aquilo de alguma forma. Então é basicamente isso que a gente Sim. faz. Mas é claro que fazendo tanta coisa diferente, a gente
em algum momento atingiu esse público estrangeiro também. Então hoje a gente atende não só o público carioca e o turista nacional, mas o turista Como? internacional também. E você acha que, por exemplo, essa procura por um Rio de Janeiro, né? Porque, como você falou, tem muitos bairros que as pessoas não sabem e até mesmo têm essa vergonha de passear por ali porque acha que não tem interesse, né? E você acha que, de repente, essa procura é maior entre os brasileiros ou entre os gringos, por exemplo? Eles que têm mais interesse em conhecer essa coisa diferente? Não, eu acho que normalmente a gente tem uma visão que o brasileiro, né, como um todo no geral, não gosta de cultura, né? Que a gente sofre da síndrome do vira-lata, a gente já sabe, né? Que é tipo o do outro é sempre melhor, a grama do vizinho É é sempre sempre mais melhor, verde. é. O museu de Londres é melhor do que o nosso museu aqui. Só que não é muito assim que funciona. A gente tem essa síndrome, ponto. Isso acontece. Mas o que acontece também é que quando as pessoas não sabem que aquele lugar existe, ela fica meio que no limbo ali, né? Então, quando a gente começou trazendo espaços, espaços museológicos, centros culturais, enfim, que não eram divulgados na grande mídia. Então, a gente começou a trazer espaço tipo Museu do Bispo do Rosário, que fica lá no Jacarepaguá, na freguesia, assim, na Eu colônia, não é mesmo, nem olha, eu freguesia. morava na freguesia e não conheço, nem tinha É escutado falar. isso, entendeu? Então, assim, outros Ui, espaços que não são os grandes espaços, como o CCBB, enfim, né, o Museu da Manhã, o Mar, que já está na grande mídia, todo mundo meio que já conhece agora. Espaços lógicos que não são muito visitados, a gente começou a trazer isso. E o público, ele se interessa, porque 70% do nosso público, do morador, né, e eu estou falando aí de mais de 10 mil pessoas em quase 5 anos de São Mais Carioca. Então, olha, 70% do bacana. público ele se interessa pela cultura. Não são as trilhas que bombam mais, são os passeios e roteiros culturais. Então, a gente quebra Olha, esse paradigma de achar que brasileiro não gosta de cultura. Gente, não, que isso? Não gosta, só que ninguém mostra para ele, sabe? Mas a gente faz esse trabalho de mostrar. exato. Não, eu acho assim que realmente o que você está falando é importante, porque sim que a gente gosta de cultura, sim que a gente quer saber, só que às vezes tá tão evidente tantas outras coisas que ao final a gente acaba deixando de lado. Né? Você quer ir, por exemplo, no Rio de Janeiro, você quer ir para uma praia, você quer conhecer o Cristo, você quer ir fazer uma trilha, porque é legal que todo mundo coloca lá no Instagram fazendo a trilha, subindo uma trilha. E aí acaba deixando de lado outras coisas muito interessantes, porque eu lembro que quando eu estudava, né, turismo e a gente fazia todos esses passeios, nossa, o Rio de Janeiro é cheio de história, é muita história. E aí a gente não acaba divulgando esse lado do Rio de Janeiro, nem do Brasil em geral, né? A gente fala tanto só das Exatamente. paisagens naturais que acaba deixando um pouco a história, a cultura de lado. Então, tem até É alguém aqui isso. falando, Bangu e as primeiras fábricas inglesas é um exemplo interessante. Olha, coisa que a gente não Sim, sabe. e a gente tem, e quando a gente começa a trazer essas narrativas, né, desses bairros, principalmente bairros do subúrbio, que se você for olhar o mapa turístico da cidade do Rio de Janeiro, ele começa ali na Tijuca, né, na Floresta da Tijuca, e ele acaba na Barra. É como se não Uhum. houvesse o Rio de Janeiro mais além disso. Só que Só não, aquilo. existe, né? E o que a gente faz é mostrar para essas pessoas, não só o carioca, mas esse turista de outros estados brasileiros, que, pô, Madureira existe, Bangu existe, Marechal existe, só que também precisa que esses espaços, esses bairros do subúrbio, que eles também se entendam e se reconheçam como lugares que Como são destino. potenciais turísticos, entendeu? Porque se eles Sim. também não conseguem se ver nesse lugar, fica difícil, porque aí os moradores daquele lugar vão falar assim, vai fazer o que em Madureira, gente? Só tem Mercadão em Madureira. Vai fazer o quê? Não, tem muita coisa. Tem o Jongo, tem a Cufa, tem a Portela, o Império, sabe? O Baile Charme, tem tanta coisa de bom ali em Madureira, além do grande comércio,
que nem as próprias pessoas que moram em Madureira ou que vão sempre em Madureira sabem disso. E aí fica difícil mesmo, né? É verdade, não sabe. Não, e uma coisa, por exemplo, que eu conheço, porque eu ia de pequena, e são coisas que quase não se fala, e não é um destino explorado, as cachoeiras de Tinguá, por exemplo, que tem cada cachoeira bem bacana, bem bonita. E as pessoas não vão, e ainda Sim, tem aquele preconceito um pouco, ai não, o que eu vou fazer em Tinguá, lá longe? Para que eu vou para lá? Então, acontece muito isso no Rio de Janeiro, né? com certeza. E a gente também gosta quando a gente faz trilha, né? A gente também gosta de fazer trilhas pela região dali de Magé, né? Com Piabetá, Cachoeira Véu da Noiva. E a gente começa também a perceber que nem esse morador ele sabe se deslocar nessa cidade, ele não sabe andar de trem, ele não sabe qual é o ramal que pega, ele não sabe que Isso é os ônibus, que tem verdade. uma rodoviária ali atrás da central, que os ônibus para a Baixada Fluminense. E a gente também faz esse trabalho de educação não formal, a gente forma esse cidadão também. Né? Que vai num passeio com a gente, Essa pega ajuda. ônibus, pega BRT, pega metrô, pega trem. E a gente, ó, Porque é vocês vão de aqui. transporte público, vocês fazem A tudo de gente transporte usa, público. a gente usa transporte público. Ó, tem uma galera perguntando o tema da live aí, ó. Eu tinha colocado o título, é Rio de Janeiro, gente, a gente está falando um pouco do turismo do Rio de Janeiro fora do óbvio. Eu tinha colocado o título, mas eu não sei como que eu coloco. Deixa eu ver aqui se eu Eu acho que consigo. você fixa Não. segurando no comentário. Depois que você posta, você segura e aparece para fixar. Ah, deixa eu ver. Vê se vai. Ai, Às vezes vai, às vezes ele é irritado, bom, não vai. deixa eu ver. Vou colocar Ó, aqui Rio de Janeiro, fora do óbvio, assim, um pouco. A gente chamou isso, né? Porque a gente, de uma maneira ou outra, a gente sabe que tem as coisas gerais. A ver, bom, coloquei publicar, mas não foi. Bom, segura agora no a gente deixa comentário que você assim. foi. Ah, tá. E aí Se eu você seguro o segurar, aí eu acho comentário. que aparece para fixar, ver se fica. Não, é porque eu acho que meu. Não, mas vai ficar assim. A gente volta, A a gente gente fala. vai falando. O tema é Isso, Rio de Janeiro fora isso, do óbvio. Galera que tá entrando aí isso. agora. É, E uma pergunta, perguntaram Gabi. aqui. Sim, pode falar. Não, não, é só que perguntaram aqui como fica a preocupação com a violência com os gringos, né? Nesses lugares mais isolados, sem tanto policiamento. É uma preocupação. Mas, assim, se a gente não é policial, né? A gente também não é o centro presente, a gente não é a guarda municipal nem nada. A gente conta com todas as ajudas divinas para que nada aconteça com a gente. Mas essa falta de infraestrutura, né? E aí, quando eu falo falta de infraestrutura, infraestrutura Sim. turística, e a gente está falando de segurança, a gente está falando falta de banheiro público, Transporte, tudo. transporte, não ter essa integração desse transporte, né? Toda vez que você entra no metrô, você tem que pagar a passagem para o metrô e isso Sim. encarece e desmotiva as pessoas a conhecerem a cidade. O metrô vai passar para R$ 5 agora, sabe? E aí eu fico pensando Nossa. assim, uma Ah, família que tem 4 pessoas, você contar ida e volta, que normalmente essa pessoa precisa pegar um ônibus e um metrô para chegar em qualquer outro lugar, né? Você paga aí, sei lá, faz as contas. Mano, deu uns R$ 50 só de passagem. é Olha que caríssimo, loucura. sim. Realmente é o que eu falo, assim, o Rio de Janeiro eu acho lindo. Realmente, quem vai para o Rio adora, se apaixona, aquela vida carioca, né? Todo mundo. Que o carioca é uma pessoa divertida, é uma pessoa que gosta de falar com as pessoas e ajudar. E aí falta realmente um pouco dessa estrutura para quem vem de fora, para quem mora ali também, para Sim. poder receber outras pessoas e poder facilitar a vida de quem mora ali. Né? E é o que você falou, a passagem é cara, não tem uma estrutura bacana de segurança, é pagar imposto para não ter transporte, não ter educação, não ter segurança, não ter nada. Então eu falo, nossa, então para que está pagando imposto? Não estou entendendo, sabe? Então, Mas, como a gente não está aqui só para falar do que a gente acha de ruim, a gente também está aqui para falar agora do bom. claro O que que, é o que a bacana. gente também faz quando a gente faz esse tipo de movimento, né? Esse turismo interno, reconhecer esse cidadão como um turista também, é resistir.
e mostrar para, né, para essas secretarias, para esses, para o governo em si, mostrar que tem pessoas que estão fazendo alguma coisa, mesmo que seja na iniciativa privada. Então, assim, é muito louco a gente pensar isso, que a gente fazer turismo e considerar esse cidadão um turista na própria cidade é uma questão de resistência, porque se você olhar ao redor, nada ajuda, né? O transporte não ajuda, a falta de banheiro não ajuda, ou, enfim, né? A falta de mobilidade não ajuda. Então é um tipo, um ato de resistência. A gente vai fazer 5 anos, Sim. dia 25 de julho de 2020, e estamos aqui resistindo. E eu lembro que no início teve uma galera que falou: vocês são malucos de fazer turismo para morador, vocês têm que fazer turismo para gringo, porque gringo paga em dólar, gringo paga em euro. Eu falei: não, amado, não é só isso. Sabe? Esse gringo, ele vai Claro, chegar, e é uma não, o consequência, ele brasileiro. vai chegar em algum momento como chegou, né? Como chegou pra gente. Mas no nosso primeiro momento não era pensar nisso. E você vê como que essas agências de turismo estão tão enraizadas naquele Rio de Janeiro tão normalzão, tão padrãozinho, sabe? Do Sim, Pão de Açúcar, da Celaron e do Cristo Redentor. E não consegue sim, pensar fora da caixa, não consegue pensar fora. em outras possibilidades. Sim. Olha, tá cortando um pouquinho a sua chamada, a ligação, mas tá indo e voltando, só para você saber. Mas aí a gente vai seguindo. Tá bom. Gabi, agora uma coisa, assim, uma pergunta. Para quem é de fora do Rio, né? Porque o Rio de Janeiro a gente sabe que é um destino muito procurado, muito buscado pelos próprios brasileiros também, que eu acho que vale a pena conhecer. Eu falo para todo mundo. Rio de Janeiro é uma cidade, gente, que todo mundo tem que ir, todo mundo tem que conhecer. Ela é bonita, ela tem realmente toda essa beleza de natureza, você tem muita história, muita cultura. É uma cidade, cara, como o Brasil no geral. Mas eu realmente recomendo o Rio de Janeiro como um dos destinos do Brasil que realmente merece ir e você conhecer. Agora, eu vou perguntar, deixa eu ver se a Gabi volta aqui, que aí para falar, por exemplo, quanto tempo é o ideal para visitar e para estar no Rio de Janeiro, né? Porque a gente sabe que o pessoal do Brasil... Oi, voltou? Voltou. Gabi, você, por exemplo, a sua indicação para alguém que quer ir ao Rio de Janeiro pela primeira vez, quanto tempo você indica, por exemplo, para essa pessoa ficar no Rio de Janeiro para poder, assim, ter um Um momento ali do panorama. Rio de Janeiro, conhecer? Exato. Quanto? Ou se eu pudesse, se você puder, né? Não sei aí quantas Uhum. pessoas que estão vendo essa live que nunca vieram ao Rio de Janeiro. Mas eu acho que uma semana é um tempo ok. Não que você vá conseguir conhecer tudo, Conhecer porque não tudo, vai. não, Não vai. O não. Rio, ele é pequeno ali no mapa geograficamente, né? Mas é uma diversidade cultural muito grande que a gente tem aqui. E se deslocando em poucas vezes, você já vê uma diversidade cultural muito grande. Então eu diria que uma semana é ok. Assim, não vou julgar se você nunca veio ao Rio e vai conhecer o Pão de Açúcar, vai conhecer o Cristo Redentor, porque tem que ir, entendeu? Precisa, tem que ir, também acho, não tem Isso. Não, como. eu não tenho nem como dizer, eu que trabalho com turismo, eu não vou nem te dizer isso se é a sua primeira vez. Eu vou te falar para você ir no Cristo e no Pão de Açúcar. O negócio é o que você vai fazer depois que você for nesses lugares, né? Porque tem várias pessoas que Exato. vêm no Rio e falam assim: ah, eu fui pro Rio. Ah, ficou quanto tempo lá? Ah, fiquei 7 dias. Pô, maneiro, conheceu o que? Ah, conheci tudo. Conheci o Cristo, conheci o Pão, conheci Copacabana e as cadeiras de Selarón. Tudo, tudo. Não, não é tudo. Sim. Não. E o centro do Rio de Janeiro mesmo tem. Gente, o que é o teatro do Rio de Janeiro? Eu acho ele Teatro lindo. Municipal, a gente tem a Confeitaria Colombo, a Casa Ai, KV, Confeitaria Colombo. né? A KV, que é mais antiga que a Colombo, só que a Colombo ficou mais famosa, no caso, né? A gente tem outras confeitarias também que foram super importantes, que vários artistas, né? Principalmente aí a galera
da Semana de 22 lá de São Paulo e tal, super famosos, que vieram, né, para o Rio de Janeiro e frequentavam esses espaços políticos, artistas, escritores, enfim. Rio de Janeiro sempre foi muito cultural. Só que eu acho que a gente perdeu isso em algum momento, né? Acho que quando a gente era capital, como era uma coisa mais fervilhante, a coisa ficava mais evidente. Eu acho que isso meio que foi se perdendo, mas aí agora está retomando de novo com esses espaços abertos, com feiras, com assim, um CCBB, com grandes espaços culturais que são importantes, né, para movimentar. Sim, não, o CCBB realmente ele tem exposições muito bacanas. Tem aqui até a Lidiane Fontela falando que ela veio, que ela foi ao Rio e que ela voltou com uma expectativa muito maior do que ela foi. E realmente o Rio causa esse efeito, né? Eu, por exemplo, eu moro em Barcelona, não sei se você sabe, ou o pessoal sabe, e muita gente aqui que fala, ai, Rio de Janeiro, cada vez que fala, ai, de onde você é? Do Rio. Ai, o Rio. Todo mundo tem aquela coisa assim com o Rio, porque realmente é bonito, né? Então, tem que voltar. Para quem não conhece, tem que ir. E até, Gabi, por exemplo, falando a parte disso, porque a gente sabe, Zona Sul do Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, Leblon, é o top do Rio de Janeiro. Se você ficar hospedado por ali, você está bem hospedado, você está mais próximo, é tudo muito mais fácil, essas coisinhas assim, que é a ideia que o pessoal tem, né? Uhum. Agora, mas você tem muito mais opções. Por exemplo, sim, claro. Uma dica, por exemplo, para se hospedar no Rio de Janeiro. Onde você indicaria para o pessoal fora do que é a Zona Sul? Do eixo padrão. Eu super indicaria Botafogo, porque assim, o Eu bairro adoro de também. Botafogo, você Adoro. tem metrô Tudo. ali, você tem uma estação, você já está em Copacabana, então assim, não tem caô. Você tem Sim. gente, como fala? Ciclovia ali da Praia de Botafogo, que você pega a bicicletinha ali do Itaú, R$ 10. Não, agora tá 20. R$ 20 o negócio mensal. Você pega a bicicletinha lá do Itaú, você vai ali pela Orlas, quando você vê, você já tá na Urca. Não dá nem 10 Isso. minutos de bicicleta, 15 minutos de bicicleta. E aí Sim. você, mais um pouquinho, você já tá em Copacabana, tudo de bicicleta. Então, assim, Botafogo tem um comércio muito bom, tem restaurantes, lanchonetes, Muita variedade, muita. barzinhos. Assim, Botafogo, eu falo que é. Como é que fala, gente? A região lá de São Paulo, eu esqueci agora. Faria Lima. É a Faria Lima do Ah, Rio de Janeiro. É Botafogo, entendeu? Isso aqui é uma galera mais alternativa, é uma galera que gosta de um negócio de barzinho, tomar um negócio de um gin, entendeu? Aí vai pra Botafogo. tem. Botafogo é bom, porque tem metrô, É. comércio e E comida. tem tudo Metrô, próximo, comércio, tudo. Você está tudo super bem próximo. localizado, eu também acho. E tem aqui a Ligo Carol perguntando: não é muito arriscado ir sozinha para o Rio de Janeiro para passar uma semana? Cara, não. Eu Não, conheço eu várias também não pessoas que acho. vieram para o Rio de Janeiro sozinhas e passaram uma semana, ou até mais, né, na verdade. Eu acho que essa questão, né, do viajar sozinha, eu gosto muito de viajar sozinha. Eu lembro que a minha Também. primeira viagem foi para Ouro Preto. E eu fiquei, sei lá, 5 dias em Ouro Preto, alguma coisa assim. E o negócio do viajar sozinha é você ter atenção. Assim, não só no Rio de Exato. Janeiro, mas qualquer outro lugar que você vá no mundo. É ficar assim, ó, na atividade. Claro, é importante, claro, você saber. Claro que você não vai andar sozinha à noite na rua por uns bequinhos, um lugar que você não conhece, que não tenha muito movimento, ou não vai ficar dando bobeira com o telefone na mão. Essas coisas bem básicas que realmente tem que ter atenção. Ou fazer um passeio, decidi fazer uma trilha e vou me Não, meter numa trilha sozinha. Não, você vai com um grupo. Você pode ir sozinha para o Rio de Janeiro, você chega sozinha no Rio de Janeiro. O ideal, sim, é você chegar, se você chega de avião, chegar de manhã ou à tarde, até por causa do transporte, na minha opinião. Não sei, depois você fala a sua, mas o que eu considero, até por causa do transporte, e você tentar se hospedar numa região que, como a Gabi falou, Botafogo eu acho super bacana. Flamengo eu acho que também é uma... Não sei como que tá agora, mas o Flamengo, por exemplo, é uma opção
legal para se hospedar? Mas o Flamengo, ele, assim, dá uma certa hora, tipo, fica muito Que já não calmo. Entendeu? pode. E aí, Ah, Botafogo não. Botafogo sempre fica ali com o negócio não sempre tem termina. movimento. Sempre Sim, tem movimento. Então, assim, você ficar hospedada num hotel, num Airbnb ou num hostel em Botafogo, você tem opção mesmo à noite, e assim, não é tem. perigoso ali em Botafogo. Você tem vários polos, centros gastronômicos. Então, você faz o seu próprio pub crawl. Você vai ali Tudo. no barzinho, Sim. experimenta um prato, aí vai no outro, experimenta outro negócio. Se ficar em hostel, faz amizade com a galera do hostel, entendeu? Já sai todo Claro, mundo. e aí acaba saindo em grupo, pessoal. Então, assim, é bacana isso. Se mete em grupo, pega você que tem um grupo, né? Você faz, guia, tem um grupo, fecha um grupo e vamos fazer um passeio diferente. Pois então, aí vocês vão juntos, todos juntos, e você não acaba indo sozinha. E assim, um dos passeios que é mais assim querido por vocês da Sou Mais Carioca, que é mais diferente assim e que você super recomenda a alguém se for no Rio de Janeiro para fazer? Qual que você indicaria, assim? Ai, essa pergunta é tão difícil, sabe por quê? Porque a gente tem mais de 150 roteiros. Ô, E aí, gente! como faz pra escolher um filho só? Não tem condição, gente. Mas, assim, se eu for indicar, vamos supor que você está vindo para o Rio de Janeiro, vai ficar uma semana, tá? E aí, você pode entrar lá na agenda da São Mais Carioca. Agora estamos parados, porque estamos todos no negócio do Em isolamento. quarentena. Estamos no negócio do É, isolamento. Mas quando a gente voltar, você pode entrar lá na agenda da São Mais Carioca e ver o que tem aqui durante a semana, que eu estou no Rio de Janeiro. E aí, se você ver que tem lá Ilha da Gigoia, super vale a pena ai, fazer super uma na Ilha bacana. da Gigoia, porque fica na Barra da Tijuca, é o acesso para o metrô, né? Tipo, saiu do metrô, você já está de frente para onde pega o barquinho. E aí você atravessa. Quando a gente faz o passeio pela São Mais Carioca, a gente tem 1 hora de passeio de barco, pelo mangue, ver jacaré, ver Ah, que capivara. A máximo! gente fala da fauna, a gente fala da flora, a gente fala de como é aquele ecossistema de mangue, né? Que algumas pessoas olham para aquilo e falam, isso é tudo esgoto. Não, o mangue é assim, entendeu? E aí depois a gente caminha por dentro da ilha e é muito gostoso porque nem parece que você está no Rio de Janeiro, parece que está em outro lugar. E a gente termina num almoço de frente para a paisagem toda ali da Ilha da Gigoia. Então, assim, Ilha da Gigoia é top 10, São Mais Top! Carioca. Vai, Vale Ilha a da Gigoia. pena. Segundo passeio que eu super recomendo, e aí você pode juntar uma coisa na outra. Então vamos lá. Primeiro dia, faz Cristo, Pão de Açúcar, Copacabana, rolezão padrão. Tudo. Beleza, fechou o primeiro dia. Segundo dia, vai para a Ilha da Gigoia. Não vai se arrepender. No restaurante que a gente para, eles são especializados em frutos do mar. Então, pastel de camarão, bobó de camarão, Delícia! Ai, gente, adoro. moqueca. Maravilhoso. No Nossa. terceiro Gente, essas dia, dicas, ó, dicas valiosas, hein? nossa, gente. Um roteiro já No montado aqui para Tô dando você. consultoria grátis aqui, ó. No terceiro dia, no terceiro dia, você pode ir lá pro lado do Boulevard Olímpico. E aí você já mata 2 coelhos com uma cajadada só. É muito feio esse ditado, né? Porque a gente tá matando os bichinhos. Mas como a gente Ai, fala isso, tadinho. enfim. Você pode fazer o Tour da Pequena África, que é um tour muito necessário hoje em dia, que a gente fala sobre a influência africana na cultura e formação da E cidade do Rio de Janeiro. conscientização, claro. Eu acho que mais que um tour também, não só na parte histórica e cultural, é a conscientização da sociedade Com hoje em dia, certeza. né? E eu acho super bacana esse tour que vocês têm, que eu vi já você fazendo, falando um pouco dele, explicando um pouco, e achei maravilhoso, realmente. Exatamente. E aí, depois que fizer o tour, porque o tour tem uma duração média ali de 2 horas e meia, 3 horas, você já está ali no espaço do Boulevard Olímpico. Então, você já pode visitar o Museu do Amanhã, você já pode visitar o Museu de Arte do Rio, você já pode visitar o Aqua Rio, e você já pode visitar a Roda Gigante, que foi o último novo atrativo que a gente fez Inaugurado. no ano passado. Foi inaugurado ano passado, que é a Roda Gigante. Então, ó, terceiro dia fechado ali, Boulevard Olímpico. Tudo perfeito. Almoça o quê? Almoça na Casa Porto, que tem um negócio de uma coxinha de costela, que é Ô, maravilhoso. gente, olha. Olha Entendeu? Já isso. tá Quando eu tudo for. Não, ali.
Eu sou carioca, mas quando eu for no Rio, eu vou ter que falar com você e contratar teu tour, porque eu vou ter que. A gente vai, eu faço com você, não tem Não, problema e é nenhum. bacana, porque assim, ó, né, quem é do Rio de Janeiro sabe, quem não é do Rio de Janeiro, bom, eu sou de Nova Iguaçu e eu fico em Nova Iguaçu. Então rola um pouco esse medo, essa preocupação de ir para o Rio, para o centro do Rio, Uhum, para fazer turismo. E aí eu falo, exatamente. vou de ônibus. Como que eu faço? Vou de carro? Não, não vou de carro porque passar a linha vermelha, Avenida Brasil, Não tem é onde estacionar. perigoso. Não tem onde estacionar, exatamente. Então, acontece, o Boulevard Olímpico, ele foi reformado depois de eu estar aqui na Europa. Então, eu te falo que eu já fui para Você não visitar minha sabe. família, mas eu não fui. Mas eu não fui ainda. Porque eu É acabo deixando maravilhoso. sempre para lá, claro. A roda É gigante eu passei maravilhoso. por ela, estive por ali, mas não parei, não subi, nem nada disso. Então, E assim, você é bacana. terminar o dia ali no Boulevard Olímpico, quando você está em período de verão, primavera, verão ali, o pôr do sol é lindo, porque você tem a Baía de Guanabara ali e você consegue ver o pôr do sol, tipo, pô, a Pedra do Arpoador tá cheião, vai lá pro Boulevard Olímpico Vai ver o pro. pôr do sol, entendeu? Olha, E é muito é legal. uma dica e Vamos lá, a tanto, gente porque falou de 3 realmente. dias, né? Vamos lá, quarto Isso. dia. Quarto dia. Quarto dia, eu sugiro você ir para Madureira. Vai para Madureira, vai para o subúrbio, entendeu? Porque ali, negócio de Madureira, você até perto de Marechal Hermes, e aí Marechal tem a famosa batata de Marechal, que se você não sabe o Olha que é a aí, batata de Marechal, amado, é tem que um negócio de provar. um tamanho, sei lá, do tamanho esse aqui, ó, de batata, cheio de batata, Nossa, que dá para, sei lá, mais 10 pessoas comerem aquele negócio daquela batata. E em tem Madureira que você provar. consegue conhecer a Casa do Jongo, que é incrível, é um centro cultural que fica em Madureira, pertinho ali do Mercadão, bem pertinho. E que você consegue entender o que é o jongo, a história do jongo, como que essa cultura ela veio para o Brasil. Eles têm oficinas de capoeira, oficina de jongo. Se você tiver com um grupo, dá para organizar, para comer uma feijoada lá. Então, assim, é maravilhoso. Então, eu aconselho Olha que Madureira e bacana. o Parque de Madureira, porque o Parque de Madureira é um negócio, entendeu? Olha, gente, eu não sabia disso. Olha isso. O Parque de Madureira é enorme. Eles fizeram uma obra que vai de Madureira quase até Guadalupe. Então, assim, é muito grande. Você tem bicicleta do Itaú lá, você também pode andar de bicicleta. Tem vários shows que acontecem ali no Parque de Madureira. Quinta-feira à noite rola um charme, um baile charme ali, que é gratuito. É só você chegar e dançar. É maravilhoso. Sim, Madureira, né, gente? Bacana. Madureira é amor. Sempre tem movimento, né? Sempre teve, né? Sempre teve, sempre teve. Sim. Ai, gente, realmente, olha, isso eu não sabia. E de Madureira, é o que você falou. Eu conhecia Mercadão, a quadra das escolas de samba, aquela coisa, vai para a escola de samba, quadra, não sei o quê, uma feijoada, feijoada da Portela, essas coisas básicas assim. Mas você acaba vendo que tem muito mais realmente para a gente Muito. fazer ali. E Com coisas bem certeza. Eu falei interessantes. quantos dias aí? Já falei 4 dias? 4 dias. Vamos para o quinto dia. Eu falei 7 no total, né, gente? Vamos lá. Quinto dia, você pode fazer uma trilha. E aí você Ai, uma pode fazer o trilha. quê? Você vai para a Floresta da Tijuca, entendeu? Porque ali na Floresta da Tijuca, mas assim, a Floresta da Tijuca, para vocês entenderem, ela tem 4 entradas principais. E aí eu te sugiro, né, você começar pela entrada mais principal dela, que é na Afonso Viseu, que fica ali no alto da Boa Vista. E nessa Uhum. entrada principal, você já, quando começa a caminhar, você tem acesso à Cascatinha Tuné, que ela foi recentemente aberta para banho na parte de baixo. Você tira fotos lindas, você pode tomar banho de cachoeira, não é difícil o acesso. Criança vai, bebê vai, vovô vai, Fácil. qualquer pessoa vai, fácil. E Dali chega você só fácil com o ônibus ali. sempre chega. O ponto de ônibus é em frente à entrada da Floresta da Tijuca, da Perfeito, Afonso olha. Viseu. Muito tranquilão. Aí você continua subindo, você vê a Cascatinha Tuné, você pode subir um pouquinho mais, você tem a Capela Mairink, que
acho que no segundo domingo de cada mês, alguma coisa assim, que ela abre e tem obras de Pablo Picasso dentro dessa Ô, capela. gente, olha isso. Picasso não, desculpa, Portinari. Ah, Portinari eu não dentro sabia. dessa capela. Peraí que tá passando negócio da ambulância. Rio sendo Rio. Bem-vindos ao Rio de Janeiro. E depois você pode ir seguindo, você vai até o centro de visitantes, você tem outra cachoeira, que é a Cachoeira das Almas, enfim. Muito tranquilo, você consegue passar um dia na Floresta da Tijuca, leva comidinha, mas leva o seu lixo de volta para casa, não deixa lixo lá. Mas quinto dia eu recomendo Floresta da Tijuca, é uma boa. É bacana mesmo. Bacana. Hoje, por exemplo, eu até subi uma foto, bom, né, tá um pouco no mesmo lugar do Parque Lage. Porque de Ah, uma eu maneira vi ou outra, isso na live. sim, até em homenagem ao Rio de Janeiro, né? Porque de uma maneira ou outra o Parque Lage também é um lugar que você tem que ir, né? Não tem como. Sim, Que sim. é bonito e o espaço é maravilhoso. E você sabia que aí é uma dica, né? Que eu não sei se todo mundo sabe, mas você pode visitar o terraço do Parque Lage. Olha aí. Olha, não. O Tá terraço. E vendo? onde que tá o terraço? Aquela parte lá de cima. Aquela parte de cima é aberta, Ai, você paga, acho que é R$ 5, alguma coisa assim, e você tem acesso àquela parte de cima ali do terraço do Parque sim. Lage. Então, ali é Gente, ótimo, porque é gratuito em si, né? Você vê a toda a piscina e paisagem, tal. assim, E uma vale coisa a que é pena. legal do Parque Lage é que a maioria das pessoas, tipo, vai pro Parque Lage só pro casarão. Quando, na verdade, aquele jardim ali do Parque Lage é Em, enorme. Você tem um em aquário ali volta. dentro. Isso, o aquário dentro de uma caverna, gente. É algo incrível. Agora, Você uma tem. coisa que eu vi, por exemplo, que você tem para fazer a trilha, desde dali, né, do Parque Lage, você pode fazer a trilha ou para subir o Corcovado ou para fazer outras trilhas. Me falaram que é um pouco perigoso o caminho. Você sabe dessa informação? O que que Então, você... as trilhas do Rio de Janeiro, elas passam por determinadas fases. Porque, Uhum, infelizmente, algumas trilhas que a gente tem, algumas dentro da Floresta da Tijuca, no caso, essa do Corcovado, ela tem alguns acessos dentro da mata que dão acessos para algumas comunidades. Então, uhum. aquelas pessoas, né, enfim, que não tiveram muita oportunidade na vida, né, que estão nesse caminho, Que querem usam essa buscar o caminho trilha, mais fácil, né? exatamente, Pra... usam essa trilha para fugir, ou de rota de fuga, alguma coisa assim. Mas é muito fase, então, assim, todas as vezes que a gente fez a trilha do Corcovado, na Sou Mais Carioca, nunca aconteceu nada com a gente. A gente nunca viu Uhum. nada, nunca aconteceu nada. Assim como a gente faz trilha para o Morro Dois Irmãos, que Já a fiz muito trilha fica também. dentro do Vidigal e também nunca aconteceu nada, nunca vimos nada. Pelo Sim, contrário, sempre fomos muito bem adoro. recebidos lá pela galera. Mas tem essa questão. Então, assim, não aconselho fazer sozinha. Aconselho a sempre perguntar para o guarda do parque: pô, irmão, como é que tá a trilha aí hoje? Tá tranquilo? Teve alguma coisa recente? Ele vai te falar sim ou não, porque eles falam mesmo: não, Claro, ó, hoje não sim. aconselho aqui não. Pô, vai no Jardim Botânico, vai fazer outra trilha, mas essa aqui é meio complicado. Mas Sim. sempre E, pergunta. né, e o que você falou, evitar ir sozinho. Evitar ir sozinho. Vai num grupo, fecha um grupo, vai no grupo e já, sabe? Que é muito mais fácil, né? Sim. Para evitar alguma situação, que é o que a gente estava falando, questão de segurança. Evitar andar sozinho é a melhor opção. Não tem como. Isso mesmo se ficar, por exemplo, em bairros como Copacabana. É a mesma coisa. À noite, Copacabana, passear. Não é que você não possa, você pode, mas tem algumas ruas que você tem que caminhar e que você tem que evitar. Então é Exatamente. dica básica, né? A última dica que eu vou dar, porque a gente já fechou os 7 dias, né? O sexto dia ficamos com o Parque Lage, Jardim Botânico e arredores. Eu super incluiria nesse dia aí do Parque Lage. É o mesmo dia que você consegue ir para o Jardim Botânico, que é basicamente um do lado do outro. E Uhum. depois do Jardim Botânico, eu super aconselho você ir para Gávea. Muitas pessoas não vão para Gávea,
né? Porque a Gávea é meio chatinho de chegar, tem um negócio chamado trânsito na Gávea. Tem, Mas muito. na Gávea você tem o Instituto Moreira Salles, que, gente, é um local de uma paz, que você é um centro Olha, cultural, é gratuito, você tem acervos fotográficos incríveis, de Augusto Malta, por exemplo, as fotos de Augusto Malta, que era o fotógrafo oficial na prefeitura da época do Pereira Passos, então a gente está falando no início do século XX, quando o Rio de Janeiro passou por uma grande reforma, e essas fotos estão nesse instituto, e você pode ter acesso a elas, você pode visualizar, e eles sempre têm exposições temporárias muito interessantes. Mas o que é legal também do Moreira Salles é que ele tem um bistrô que, meu Deus ai, do céu, adoro. é maravilhoso. Você vai, nem que seja só para Falou comer no em bistrô, comida, eu adoro, gente. entendeu? Então termina a Gávea no Instituto Moreira Salles e aí você fecha esse circuito Jardim Botânico Gávea aí. Tá, perfeito. Olha, um roteiro de uma semana já que montado. Mas Quem anotou, anotou. Quem não anotou, não anotou quem não mais, hein? anotou, exato. Aproveita. E, por exemplo, à noite, assim, para vocês sair, passear, porque tem muito ali a região da Lapa, né? Conhecer a Lapa, toda essa região que é bem divertida. Ou, se não, a região ali, Barra da Tijuca, né? Que todo mundo vai ali para Barra, que tem as discotecas. O que que você costuma recomendar, assim, para as pessoas? O que que você acha de legal para o pessoal que vai ao Rio, que é fora do Rio, até quem é do Rio, para conhecer e para se divertir? Eu costumo sempre indicar a Lapa, porque eu acho que a Lapa é o espaço É algo muito mais original. democrático que a gente tem à noite no Rio de Janeiro. Porque assim, a Lapa, se você quiser ouvir samba de raiz, você tem na Lapa. Se você quiser funk, tem na Lapa. Se você quiser música Uma preta, gafieira. R&B, tem na Lapa. Se você quiser gafieira, tem na Lapa. Se você quiser, como é que fala, gente? Música latina, tem na Lapa. Tem tudo na Lapa, Tudo, gente. Beyoncé tem tudo. na Lapa. Então, assim, é o lugar mais democrático que eu conheço. Tem jazz, para quem curte jazz. Tem casas de jazz maneiríssimas lá. A galera que gosta, né, de jazz, eu curto um pouco. E às vezes eu ia pra lá pra ficar ouvindo jazz, tipo assim, no improviso, aquela galera que faz jazz no improviso, é maravilhoso. Tem na Lapa, então assim, Muito artista ali. se eu for indicar qualquer outro lugar pra você à noite no Rio de Janeiro é Lapa, que inclusive dá pra você ir todos os dias e todo dia você Que vai tem pra um lugar coisa diferente. diferente. Isso é verdade. Tem coisa diferente, sim. E Barra da Tijuca, o que que você acha, assim, no geral? Porque a Barra, é o que eu falo, eu acho, a Barra é bacana, tem aquela coisa da praia e tal, mas até para se hospedar, tem gente que fala, ai, me hospedo na Barra. Eu acho longe, né? Eu acho a Barra, se, não é que seja uma coisa muito fácil, agora tem o metrô ali que eles colocaram, que chega até a... Onde que chega o metrô? Qual o nome que eu não lembro? Jardim Oceânico. Isso, É no lá no Jardim início da Barra. Oceânico. É. Isso. Então não é tudo. Então, para sair da Barra, ou você vai precisar de um Uber, não tem como, porque não é fácil e rápido você chegar na Barra da Tijuca. E se é a hora do rush, é realmente aquela coisa de que vai demorar quase 2 horas para você conseguir chegar ou sair dali da Barra da Tijuca. É. Então, a gente tem esse problema do trânsito ainda, que é muito comum no Rio de Janeiro, e até essa hora do rush, que já Botafogo por ter o metrô, que é muito mais fácil. Laranjeira, eu acho que de repente é uma opção também que dá para... Não sei como está Laranjeira agora. Tem um tempo que eu não vou por ali. Ali, Largo do Machado, né? Laranjeiras, Sim, Largo do Catete, eu acho que Machado. ele fica um pouquinho meio que nessa pegada Botafogo ali. Você tá na Sim, Zona sim. Sul, mas ainda assim você tem comércio, você tem cinema, você tem várias opções culturais ali que você pode fazer à noite. Mas a Barra tem esse problema, né? Mesmo com o Tem. metrô, que fica ali no que a gente chama de início da Barra, que é tipo, saiu de São Conrado, Barra, é Eu ali. chego, exato. O metrô, para você sair da Barra para chegar em Copacabana, por exemplo, você vai levar no mínimo meia hora dentro do metrô, porque as estações são longas, né? São É, distantes umas das outras. Então, assim, a rede hoteleira da Barra é muito boa,
porque eles fizeram uma rede hoteleira boa por conta dos Jogos Olímpicos, que ficava na Barra da Tijuca, as arenas, né? A Arena Olímpica ficava tudo lá. Então, eles implementaram uma rede maior, né? Rede hoteleira maior. Você consegue ter preços melhores na Barra, porque não Sim. tem uma demanda muito grande para lá. Então, provavelmente você vai achar preços mais acessíveis na Barra. Porém, você tem que ficar ligada. Tipo, eu tô pagando menos na hospedagem na Barra, mas eu vou gastar Mas mais de deslocamento. quanto? Claro, com Uber, com tudo isso. E aí, Então, isso é quando você importante. vê, você vai gastar a mesma coisa do que ficar em Botafogo, por exemplo. Claro, sim. A diferença, de repente, é isso, a infraestrutura, porque na Barra o hotel, de repente, tem um hotel com piscina, com uma É infraestrutura bem isso. bacana, do que tudo que eles construíram. A Barra é bonita, é bacana, mas é Sim. isso. É um pouco fora de mão, dentro do que eu diria. Não é que seja Exatamente. longe, é fora de mão. Uhum. Então, se você vai no Rio de Janeiro e vai escolher um lugar para você se hospedar, isso você tem que olhar bastante. Eu não sei se de repente os hotéis ali têm como nos condomínios que oferece um ônibus específico do hotel para levar até o centro do Rio de Janeiro, para levar até a Zona Eu Sul. acho que Seria um não. serviço super bacana se eles oferecessem Sim, isso. Seria teria, pelo menos perfeito. 2 vezes na parte da manhã, um horário de retorno, né? À noite, para levar a galera para lá, e mesmo que volte de Uber, mas tipo, já é uma economia, né? É uma opção. Claro. Talvez eles Acho que comecem a seria pensar nisso muito. depois. Mas eu aconselharia, tipo, você ficar na Barra, você tem mais tempo no Rio de Janeiro. Então, vamos supor que você tem 2 semanas de Rio de Janeiro, né? E aí você fica uma semana toda ali na região de Botafogo, que eu falei. Pega essa segunda semana e fica hospedado na E Barra, fica na porque aí Barra e aí você explora já aquele está lado de lá. saturado de centro, zona sul, zona norte. E aí você vai para a zona oeste. E aí nessa segunda semana você desbrava mais a parte do recreio. Tem parques municipais ali na região, né, da Barra da Tijuca, tem reserva ambiental, tem trilhas Tem. incríveis, tem a região de Grumaria. Você tem Barra de Guaratiba, onde fica a Pedra do Telégrafo, que a galera vai para tirar foto, fingindo Isso, que vai tá muito. caindo e tal. Então, assim, mas é tudo Zona Oeste. E a Zona Oeste é um país, entendeu? Porque é muito grande aquele lugar. É Então, grande, eu é aconselho grande. ficar mais para lá e desbravar essa parte. Então, se você já veio para o Rio, essa é a segunda vez de Rio de Janeiro, É talvez uma seja a Zona opção. Oeste E a seja Ilha da Gigóia, que interessante. você falou também, E aí, né? para a Até Ilha da para Gibanha. que tem E ali, desbravar até mais essa parte, né? esse lado. Até tem alguém aqui falando a viagem, ponto na imagem, falando que não tem um serviço de ônibus, que eu falei, bom, fica uma dica para os hotéis, né? Para se eles Ótima dica. quiserem. E se junta uma rede hoteleira, por exemplo, aí vamos juntar uma rede hoteleira, um único ônibus que faz a parada aqui, faz a parada depois no teu hotel, no outro, e deixa o pessoal no centro do Rio, deixa o pessoal lá na Zona Sul. É uma opção. Mas, Super. sim, mas não depende da gente, depende deles, mas fica a ideia. Fica a dica, se alguém que trabalha na rede hoteleira, fica a dica aí, ó. Não é? Pós-corona. Sim, porque nos condomínios da Barra da Tijuca, sim que tem essa opção, né? Sim. Então, eles oferecem isso para os próprios moradores, porque é muito mais fácil. Agora, falando um pouquinho do projeto que você tem, Gabi, da África, da Pequena África que você falou, o que vocês falam assim na Pequena África? Como que você leva o pessoal? Tem vários. A Pequena África seria, por exemplo, vários pontos diferentes no Rio de Janeiro, ou está concentrado mais ali, ou no centro do Rio, ou está concentrado mais em uma determinada região? Então, a região da Pequena África, ela fica especificamente localizada ali na zona portuária do Rio de Janeiro, concentrando ali uma parte da Gamboa e Saúde, Uhum. né? Então, Uhum. quando a gente fala Pequena África, eu estou falando de Pedra do Sal, eu estou falando do Cais do Valongo, eu estou falando do Cemitério dos Pretos Novos, eu estou falando de Cidade do Samba, eu estou falando, né, dessa região. Toda essa região. Isso. Quando a gente faz o tour, a gente começa ali em frente ao Museu de Arte do Rio, o MAR, né?
E a Uhum. gente vai caminhando ali, passando pelo Morro da Conceição, passando pelo Largo da Prainha. A gente fala sobre Mercedes Batista, que foi a primeira bailarina negra do Teatro Municipal. A gente Olha que fala bacana. sobre... a gente fala da Pedra do Sal e da origem do samba, né? Da onde que veio esse ritmo, que hoje é patrimônio imaterial, né? Nacional, né? A gente fala de escravidão, a gente fala sobre É que racismo não tem como estrutural. não falar realmente disso tudo, porque faz parte da história do Rio de Janeiro, do Brasil em geral, né? Isso é um pouco da gente mesmo. Então, que a É, gente tem que conhecer e infelizmente a gente não conhece. Não, não se e a fala gente, disso. exatamente, não, porque não se fala, a gente fala. Então, quando a gente faz esse roteiro da Pequena África, a gente toca em assuntos que são muito complexos, né? Como racismo estrutural, como privilégio, né? Falta de privilégio para pessoas negras e privilégio branco. A gente coloca, né, dentro desses espaços geográficos que estão ali na nossa frente, como a Pedra do Sal, o Cais do Valongo, o Jardim Suspenso, né? E a gente traz esse debate, mas não quando a gente fala de debate, não no sentido ruim da palavra. Quando muitas pessoas acham que debater é brigar. Não, não é isso. Discutir, não. Você trazer, pontuar algum determinado assunto e fazer com que aquelas pessoas pensem, né? Por que que a Claro. gente age dessa forma? Por que que esse pensamento é estruturado no Brasil dessa forma? Porque tem toda uma história. E a gente conta essa história, a gente traz essa narrativa, e a gente gosta muito desse roteiro porque é a gente trazer falar de uma narrativa que é falando sobre escravidão, período escravocrata, racismo estrutural, mas não colocando o negro como somente aquela pessoa que foi escravizada, mas de toda a cultura, né, que foi colocada aqui pra gente no Rio de Janeiro, como ritmos, sambas, religião, Sim, enfim, de várias coisas que o Brasil é constituído. 54% dessa população brasileira é negra, né? E essa cultura ela foi construída toda essa galera, gente. Então, assim, não tem claro. como não falar, né? Sim, Então a faz gente parte da nossa fala, bagagem. faz parte, a gente precisa falar sobre ela. A gente só consegue combater alguma coisa falando sobre e falando, mostrando para aquelas pessoas que, cara, tá errado, não é assim. Ou por que que você pensa dessa forma? Por que que você fala essa palavra que você nunca viu nenhuma maldade na palavra, mas por que que você acha que você fala e não acha, não tem nada a ver? Porque tem uma história por trás dessa palavra e a gente vem trazendo E essas vem e informações explica tudo isso. ao Não, longo e a do filme. influência, é o que eu falo, e graças à influência negra, a gente tem, por exemplo, coisas que são muito conhecidas do Brasil. A feijoada veio daí, né? Então, graças aos negros, a gente tem a feijoada, o samba, a capoeira. Então, são tudo que realmente a gente só tem a agradecer, porque foram coisas que aportaram na nossa cultura e que a gente leva para fora tudo isso. Quem não conhece a feijoada, quem não conhece a capoeira, né? Quem não gostaria de experimentar e ver um show de capoeira, o samba, né? A gente tem o samba no pé realmente. Inclusive, vai no Rio de Janeiro, gente, se vocês puderem, vá numa escola de samba, no ensaio de uma escola de samba, porque é incrível. Eu lembro que eu ia toda quinta-feira, quando eu morava aí, assim, não dá, é maravilhoso. E você sente essa vibração e todo mundo ali. E eu acho que dentro, eu não sei como está agora, mas eu acho que dentro desses ensaios, ou do samba, ou do carnaval, tem um pouco mais essa democratização, né? Que as pessoas Sim. esquecem de tudo isso, esquece e aceita todo mundo por igual, aí parece que passa carnaval, volta tudo de novo. Então, É, é a né, magia do carnaval. É igual a praia, né? Tem espaço é, democrático, assim como a praia é um espaço democrático que tem pessoas de várias personalidades que acreditam em coisas diferentes, mas está todo mundo ali no mesmo espaço e usufruindo do mesmo espaço, né? Praia e carnaval são duas coisas muito democráticas, por sinal. pois sim. Agora você, melhor praia do Rio de Janeiro, Gabi?
Grumari, sem dúvida. Grumari, Mas, isso. assim, ó, longe, Copacabana não é ninguém. Nossa, É nadinha. não, Agora, não. Grumari, amado. Melhor praia do Rio de Janeiro é Aquilo é Grumari. praia. E o Prainha, Grumari. caminho Grumari realmente é incrível. Agora, eu entendo que tem gente que vai, fica ali Copacabana, Ipanema, porque é muito mais fácil, muito mais prático, É, né? Você sim. chega com o metrô, não tem como. Mas eu vou te falar que, por exemplo, Grumari é longe, né? Eu não É dirijo. longe. Eu não dirijo, eu não tenho carro e não dirijo. E assim, para pegar Uber para ir para Grumari, eu vou gastar uns R$ 100 nesse Uber É aí para ir para caro. Grumari. Então, o É que que eu caro. faço? Eu vou para a Zona Sul, mas eu gosto de ficar ali na parte do Leme, porque aquela região ali, né, do É, Leme, é uma região mais mais familiar, tranquila. mais tranquila, do que o fervo ali, Copacabana mesmo ali, né, Ipanema e tal. Então, o Leme, ó, tranquilão. E você ainda pode subir o Forte do Leme. Se você tiver uma disposiçãozinha, você vai lá, você paga R$ 4 para entrar e tem uma vista maravilhosa do Cristo Redentor e do Pão de Açúcar. E do quatro olha reais. que bacana. Olha que bacana. Ainda curtiu uma prainha ali no Leme, que realmente, como você falou, é bem familiar. Agora, uma parte Maravilhoso. que eu gostava, eu sei que é bem movimentada, assim, mas uma parte que eu gostava bastante ali em Ipanema é onde está o pessoal do LGBT. Então, que eu acho uma parte segura, porque o Ali na pessoal Farm de LGBT é muito. Boleto. Isso, isso. Eu curti ali também, mas é verdade que tem bastante movimento. Então, assim, para Tem. conseguir um lugar na areia é um pouco mais complicado. Suar. Sim, né? Chegar cedo e Ali no já. Leme é bem mais tranquilo. Independente se você vai no verãozão, assim, 40 graus, você vai pro Leme, tá tranquilo. Tem várias barracas, você pode alugar cadeira, guarda-sol. Tipo assim, eu vou pra praia, eu vou de transporte público, né? Pego o É, metrozão e é isso. Então eu não levo cadeira, não levo guarda-sol, não levo nada, porque eu sei que lá sempre tem a dá para barraquinha alugar. para alugar. E assim, é R$ 5. Se você faz um combão ali, você sai por, sei lá, R$ 10 tudo e ainda, né, consome alguma coisa, uma Coca-Cola, uma água de coco. E os preços são mais em conta do que Do que Copacabana em si, Copacabana e Ipanema e Ipanema, Leblon. sim. Sim, sim. Agora, é bacana também, por exemplo, você pode ir para o Leme e depois você passear, porque ali em Copacabana Ah, tem a feirinha sim. de. Tem a feira de Copacabana ainda, ou a feira de Ipanema, porque eu sei que a feira de Ipanema é domingo. A feira Hype. Isso, É, ainda domingo em tem. Ipanema. Tem, tem. Ipanema, tá. E Copacabana tem ali aqueles postozinhos que tem uma feirinha que sempre tem ali pelo calçadão de Copacabana. E aí é Sim, bacana sim. sair dali e vai dar uma Sim. passeada. Porque Copacabana, assim, todo mundo fala, é o mais conhecido. Para quem é carioca, a gente sabe que é bacana, tem outros lugares muito mais interessantes, mas eu não posso negar que realmente é bonito. Gabi, que eram 25 segundos só de pra Ih, gente gente, vai falar. acabar na nossa cara. Tá. Bom, gente, então mais ou menos isso, né? Tem até alguém falando, Farm de Amoedo, Teixeira de Melo. Então, ó, para quem quiser conhecer, entra lá no Instagram da Gabi, é Gabriela Palma. Tem também o Sou Mais Carioca, que é a empresa dela.